Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Diego Cerqueira, passando para trazer a nossa primeira dica aqui do projeto de comentários de artigos da Constituição. E nada melhor do que a gente começar pelo primeiro dispositivo, que é o dispositivo que inaugura a nossa Carta Constitucional. Eu estou falando do artigo 1º da Constituição, que traz alguns elementos importantes e que define, por exemplo, a nossa forma de Estado, nossa forma de organização. E aí o legislador constituinte, ele estabeleceu que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios. E aí é regida por um Estado democrático de direito com alguns fundamentos que são importantes. O primeiro detalhe aqui, antes da gente entrar nos incisos do artigo 1º. Poxa, Diego, o que seria isso, união indissolúvel? Uma das características do modelo federativo enquanto forma de organização, é que nós temos o Estado brasileiro nesse cenário dotado de soberania, é um atributo importante, é um fundamento da República, e nós temos entes federados ou entes federativos que são dotados apenas de autonomia político-administrativa. União, estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes federados ou entes federativos, eles formam a República Federativa. Ah, professor, a união indissolúvel quer dizer então que esses entes eles não podem se dissolver do modelo federativo, não é isso? E a resposta é sim. Eu não posso ter a quebra do vínculo federativo, a quebra desse pacto, digamos assim. Então os entes são dotados apenas de autonomia político-administrativa, jamais soberania. Então eu não poderia nem suscitar uma ideia, o Estado baiano se dissolvendo para formar um novo Estado brasileiro ou um novo Estado dotado de soberania, o Estado do Rio Grande do Sul para formar o Estado rio-grandense. Não, eu não posso ter os entes federados se dissolvendo, se desmembrando do modelo para formar um novo Estado dotado de soberania. Ah, mas eu já ouvi em algum lugar que é possível o processo de alteração dentro da estrutura do modelo. Sim, é o previsto lá no artigo 18 da Constituição, que trata a possibilidade de um desmembramento, de uma cisão, de uma anexação, mas tudo dentro do modelo federativo. Eu não posso ter a quebra desse modelo, por isso que rege no nosso sistema jurídico brasileiro a impossibilidade de quebra do vínculo associativo ou também a chamada impossibilidade do direito de secessão, que seria esse desmembramento para formar um novo Estado dotado de soberania. Essas características são importantes porque a FGV, que faz a nossa prova da OAB, ela gosta desse tema em prova. Então fiquem ligados, pode aparecer princípio da indissolubilidade ou princípio da impossibilidade de quebra do vínculo associativo. E aí, para a gente fechar o nosso primeiro comentário aqui do artigo, do primeiro artigo, né, que traz aí a inauguração do texto constitucional, nós temos os fundamentos da República. Lá em provas de concurso, a gente pode trazer para a prova do OAB também, a gente tem um mnemônico muito fácil, Sociediva Plu. A soberania é um fundamento da nossa República, está diretamente relacionado à forma de organização do Estado, é um atributo, e nesse caso um atributo do Estado brasileiro. A gente tem dentro desse contexto a cidadania como um elemento importante para a plena aquisição, uso e gozo de direitos políticos. A cidadania é um elemento importante. A gente estuda esse assunto com um pouco mais de detalhe lá no tema dos direitos de nacionalidade. A gente pode falar do respeito à dignidade da pessoa humana, que além de ser um princípio fundamental previsto na nossa Constituição, o Brasil inclusive é signatário de acordos internacionais, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, o princípio da dignidade é um primado importante que o Constituinte lá atrás, em 88, entendeu por bem estabelecer esse pilar de maneira expressa como um valor que deve reger a nossa ordem jurídica brasileira. A gente pode falar ainda da valorização do trabalho, da livre iniciativa, como elemento de preservação, né, até digamos assim, do respeito à dignidade, de um modelo que rege, em grande verdade, a maioria dos estados a nível global, que é a chamada globalização, o capitalismo, o trabalho como valor dignificante, como também a possibilidade de aquisição de riqueza sobre esse trabalho e de preceitos que regem uma ordem econômica. Então a gente
lá no estudo da ordem econômica e financeira, a gente tem primados como é a livre iniciativa, né? A liberdade econômica também é um primado importante que o Constituinte quis, por bem entender, e estabelecer esse valor como um fundamento da República. E, por fim, a gente pode falar no chamado pluralismo político, tá? A participação da sociedade, a participação do povo, o pluralismo político também relacionado à pluralidade de ideias, de concepções do ponto de vista político, né? Nós temos na nossa Constituição, lá no rol dos direitos fundamentais, um capítulo muito próprio direcionado aos partidos, né? A possibilidade de termos o chamado pluripartidarismo, vários partidos, para que haja essas difusões de ideias e concepções. Ah, professor, são elementos muito abstratos, quando a gente vai para a nossa realidade, a gente sabe dos problemas. Sim, concordo com você, mas para fins de prova da OAB a gente leva esses 5 elementos que são fundamentos da República e uma atenção especial ao tema da soberania. Nós temos aí a nossa forma de Estado enquanto organização no nosso modelo brasileiro, que é um federalismo, alguns vão dizer até um federalismo de equilíbrio, principalmente pela participação hoje dos municípios nesse processo, com a Constituição de 88, enquanto ente de maior proximidade da população, mas é um tema que eu deixo para a gente aprofundar lá no estudo da organização do Estado. Combinado? Se você gostou dessa dica, deixe seu like nessa transmissão, comente aqui embaixo o que a gente poderia trazer de informações adicionais e aproveite também para ativar o sininho, para que você possa receber outras dicas do nosso estudo de Direito Constitucional aqui para o exame da OAB. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.